Rodion Raskolnikov, um jovem pobre que foi até a casa de uma velha usurária. Entrou na residência, esperou ela se distrair. No interim, pegou um machado que estava no seu casaco, deu machadadas a seco na têmpora da velha, que morreu na hora. Logo depois, a irmã da velha, uma senhora inocente que não estava a par da situação, entrou. Raskolnikov voltou. Pegou novamente o machado e ante aquela outra senhora que estava clamando silenciosamente pela vida, que colocou as mãos na frente, tal como uma criança, Raskolnikov também desferiu as machadadas até que ela caísse no chão e morresse lado a lado com a sua irmã. Este é o início do livro Crime e Castigo, clássico da literatura russa e, por que não, da literatura mundial. É do autor Dostoiévski. E o que tem de tão interessante nesse livro para que eu traga aqui para o primeiro livro de Direito e Literatura, uma nova seção do meu canal? Bem, Raskolnikov, ele era um estudante pobre, possuía uma grande inteligência, era muito inteligente, e ele possuía uma teoria própria. Ele, após ler um livro do Napoleão Bonaparte, uma biografia do Napoleão Bonaparte, ele elaborou uma teoria que dividia a sociedade, que dividia a civilização em dois grandes grupos. Ou melhor, um grande grupo e um grupo minoritário. O grande grupo é o grupo das pessoas comuns, das pessoas ordinárias, que são, por ele, apelidadas de piolhos. Os piolhos são aqueles destinatários dos mandamentos normativos legais. Ou seja, as leis dirigem-se para os piolhos. Ou seja, a lei do homicídio, por exemplo, que proíbe matar alguém, está dirigida para as pessoas comuns, para aquelas pessoas medíocres, ordinárias, que não têm nenhuma qualidade em especial. Existe, porém, um grupo minoritário, segundo Raskolnikov, que é o grupo dos grandes homens, das grandes pessoas, dos grandes gênios, que não são como os piolhos. Eles não precisam estar regidos pela lei, eles estão acima da lei. César, por exemplo, um estadista romano, ele não estava adstrito ao regimento, ao dispositivo normativo que diz não matarás. Não, César estava acima do não matarás, sendo que para ele pouco importava esse texto legal. Ele estava acima do próprio Estado, ou melhor, ele estava acima das próprias leis que regiam o Estado. Então, Raskolnikov achava que ele, por ser muito inteligente, também estava acima de todos os princípios morais, estava acima do bem e do mal, usando uma expressão de Nietzsche, e que infringir uma lei, infringir um mandamento legal, não significava nada. Afinal, como ele era um dos grandes, como ele não era um piolho, ele podia ir lá, infringir a lei e estar além do bem e do mal. Então, Raskolnikov, como queria prosseguir com os estudos, olhou para aquela velha usurária e pensou: ora, ela tem tanto dinheiro, ela contribui tão pouco, por que eu não posso ir lá e matá-la? Qual é o grande sentido da sua vida? Por que a vida dela vale tanto assim? Eu estou precisando. Eu estou aqui num apartamento, no cubículo, porque ele morava em um cubículo, ficava dias e dias sem comer, não tinha mais como sustentar os seus estudos superiores na faculdade, e pensou: eu não sou um piolho. Ela é um piolho. Ela tem o que eu preciso, ela tem dinheiro e eu preciso de dinheiro. Então por que eu não posso matá-la? Simplesmente matá-la. E assim fez Raskolnikov. Raskolnikov foi, matou a velha usurária, matou a sua própria irmã, a irmã da velha usurária, e ficou, após isso, com a consciência pesada.
Ele começou a ser atormentado por aquele crime que ele cometeu. Ele começou a sentir o peso das suas escolhas. Então, ele chegou à conclusão que ele era um piolho, porque Napoleão Bonaparte, até um exemplo que ele cita no... Quer dizer, até um exemplo que Dostoiévski coloca no livro, ele pensa, Raskolnikov, se Napoleão Bonaparte deixou seu exército, virou de costas na Rússia, pois a Rússia bateu... Quando a França invadiu a Rússia, os russos conseguiram repelir o exército de Napoleão, mas Napoleão não estava nem aí para seus soldados. Ele simplesmente virou as costas e deixou que eles morressem lá. A mesma coisa Napoleão Bonaparte também fez no Egito, quando sabia que o seu exército ficou lá, centenas de homens, centenas de milhares de homens que ficaram no Egito. Ele sabia que, hora ou outra, aquele povo local conseguiria reaver o seu território. Mas Napoleão Bonaparte, como não era um piolho, virou as costas e não deu a mínima. Mas não, Raskolnikov era, enfim, um homem comum. E graças a Deus que ele era um homem comum, porque sentiu remorso, não era um sociopata, não era um homem completamente perdido. E começou a sentir o remorso daquela vida humana que ele tirara. Começou a ficar pensando, remoendo, começou a ter alucinações, começou a ficar gravemente doente. E é verdade, quando os traumas psicológicos são tão grandes, o corpo também sente. Então Raskolnikov começou a ficar verdadeiramente doente. Passou dias e dias apenas delirando. E nesses delírios, ele começou a dar pistas para os investigadores que ele tinha cometido o crime. Ele não deixou nenhuma prova material, mas ele começou a dar pistas inconscientes de que ele realmente cometeu aqueles crimes para os investigadores. É um tipo de raciocínio muito comum em Dostoiévski, porque Dostoiévski foi contemporâneo de Nietzsche. Ele foi contemporâneo do precursor do niilismo, que grosso modo quer dizer nada, a ausência de valores. E a Europa e o mundo, no contexto geral, estavam passando mesmo pela descrença de valores objetivos que guiaram a humanidade durante séculos e séculos. Dostoiévski foi do século do Darwin, que elaborou a teoria da evolução das espécies. Deus, então, estava cada vez mais em descrédito. E num outro livro, no livro Os Irmãos Karamazov, tem uma passagem muito interessante, que com certeza você deve ter ouvido em algum lugar, que diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E nesse contexto do Raskolnikov, nós já temos um personagem que simboliza de certa forma o extremo, ou seja, que tudo é permitido. Em razão do utilitarismo, do consequencialismo, dos fins que justificam os meios, nós temos a supressão de uma vida humana sagrada, de uma vida humana levada pela religião ao status de incorruptível, de inviolável. Tanto que pelas leis de Moisés tem lá o enunciado: não matarás. Chegamos a um ponto de descrença total que Raskolnikov, um personagem simbólico, um arquetipo, simboliza a levada a sério, ao extremo, das ideias de que os fins justificam os meios e de que não existem mais valores supremos, valores objetivos. A indagação que Raskolnikov fez foi sobre por que aquela velha está viva. Eu estou precisando do dinheiro dela, eu posso matá-la. É nada mais do que dizer, trazer para o caso concreto o seguinte argumento: não existem valores objetivos, não existem valores universais, tudo é relativo. Ou melhor, o único valor supremo que não é relativo, que é objetivo, é você encontrar o máximo de eficácia possível, se alcançar as melhores coisas, ou melhor, agradar o máximo de pessoas possíveis. O Raskolnikov também pensou dessa forma. Em alguns trechos, ele ficou dizendo de que qual é o sentido de poupar uma vida, sendo que se eu matasse uma vida,
eu iria beneficiar tantas outras. Ora, eu posso ser um professor, posso ser um grande jurista, uma grande autoridade, posso trazer palavras para toda a humanidade, palavras belas para toda a humanidade. Com esse dinheiro aqui eu posso ajudar não sei quantas mil pessoas, posso ser uma pessoa extraordinária. Então, nós já temos aqui um confronto real, objetivo, entre duas linhas de pensamento. Por um lado, o pensamento deontológico, que diz: matar é errado, você não pode matar uma pessoa porque a vida humana é sagrada, Deus deu a vida e só Ele tem o direito de tirá-la. E do outro lado, o pensamento que diz: ora, se os fins forem bons, no meio você pode suprimir algumas vidas, você pode fazer algumas coisas. Se o seu objetivo final for bom, nada obsta que você passe por alguns obstáculos naturais, mesmo que esses obstáculos sejam em si mesmos considerados trágicos, maléficos. Então Raskolnikov, ao perceber que ele era um piolho, na verdade ele percebeu que ele possuía ainda uma consciência judaico-cristã, que ele ainda tinha o ressentimento de ter praticado aquele crime, que não era apenas crime, mas também, e antes disso, muito mais, um grave pecado, um pecado gravíssimo. Não apenas um sinal de que a consciência cristã ainda estava em Raskolnikov, como ele até procurava encontrar a mesma forma de expurgar os pecados comuns ao cristianismo e ao judaísmo, que é a expiação, pessoal. É o tormento que a pessoa passa pelo perdão dos pecados. Raskolnikov, no meio dessas pistas inconscientes que ele acaba dando, na verdade, talvez ele queria no fundo encontrar a própria redenção dos pecados. Ele queria acabar se redimindo. E para redimir, para livrar-se dos pecados, pois Raskolnikov não tinha provas concretas contra ele. Sim, tinha um investigador que tinha a certeza absoluta que foi Raskolnikov que cometeu o crime. Porém, o investigador só possuía ilações, só possuía teorias, não possuía coisas concretas, não possuía um trabalho robusto para levar para o tribunal. Então ele não tinha como provar aquelas ideias que ele possuía. Então tudo estava apenas na cabeça do investigador. Raskolnikov podia sim fugir para a América, mas ele estava atormentado por aqueles pecados e crimes que cometeu. Ele estava com a consciência muito gravemente pesada, de modo que ele procurava, acima de tudo, a redenção. Ele procurava, acima de tudo, a expiação pelos pecados. Seguindo muito bem, claro, a tradição judaico-cristã. Raskolnikov, em meio de suas teorias, abstrações, ele acabou encontrando no fundo, no caso concreto, na materialidade, princípios que antes não estavam conscientes em sua cabeça. Quando ele pensava em matar, ele não estava pensando que matar era errado, aquilo ali para ele já tinha sido suprimido. Mas, no caso concreto, diante de uma vida, sentindo o cheiro do sangue, sentindo todo o olhar daquelas mulheres que estavam apagando ante a morte, aí sim, Raskolnikov conseguiu rememorar princípios que antes estavam recônditos em sua consciência. Dostoiévski conseguiu captar o espírito da época, que estava presente na sociedade e que acabou culminando nas duas grandes guerras mundiais. Acabou culminando em grandes genocídios. Hoje, acredito que nós ainda estamos no caminho da evolução para esse caminho que é tortuoso, pecaminoso, terrível. É muito comum, para quem milita na área criminal, para nós, o pessoal do direito, encontrar pessoas delinquentes, criminosos, que praticam os crimes bárbaros, os mais bárbaros possíveis, e que não sentem nenhum sinal de remorso. Pelo contrário. O ponto onde eu toquei de estar acima do bem e do mal é muito comum entre criminosos. Tem criminosos
se você falar para eles assim, olha, por que você não trabalha para conseguir um celular, uma motocicleta? Eles irão rir da sua cara. Eles acham que estão acima do mandamento religioso, do mandamento bíblico que diz: não roubes pertences alheios, não furtes. Eles acreditam que estão acima disso, que eles estão acima da própria ideia de Deus, embora muitos acreditem em Deus, ou pelo menos finjam que acreditem. Então, é muito comum você encontrar pessoas assim que já perderam um sentido metafísico, já perderam totalmente um significado que extrapolem o próprio nível mesquinho, comezinho que estão em suas vidas. Eles acreditam que que a única lei que importa a eles é: eu vou fazer aquilo que melhor me beneficie, eu vou fazer aquilo que melhor traga benefícios para a minha vida, que seja mais prazeroso. Então eles acabaram revogando os 10 mandamentos, revogaram o Código Penal, e a única lei que vige hoje em dia para eles é: vou fazer aquilo que me agrada. Mesmo que para fazer aquilo que me agrada, eu entre numa residência, mate um pai de família, mesmo que eu pegue um carro que aquele cidadão trabalhou durante 20, 30, 40 anos, isso não me importa. Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. O que temos, afinal, se não é a completa realização do que Dostoiévski colocou nos Irmãos Karamazov? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe e a vida não passa de um caminho para chegar a um juízo final, onde Deus, o Supremo Juiz, irá julgar todos os nossos atos, tudo que fazemos na vida, aqui na sociedade, pode ser permitido, afinal. Que garantias eu tenho que serei pego? Que garantias eu tenho que, se serei pego, eu serei responsabilizado? E que garantias eu tenho que, sendo pego, sendo responsabilizado, eu irei ficar muitos anos preso? Não tenho garantias alguma. A dúvida paira. Não existem atos que são intrinsecamente ruins ou bons, pecaminosos ou benévolos. Tudo não passa de um mero cálculo pessoal de ganhos e perdas. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem e coloquem aí indicações de livros para eu comentar, livros de literatura, de filosofia, de direito, e também coloquem as suas observações pessoais para aqueles que já leram o livro e para os leitores vindouros que não conseguiram ainda lê-lo. Eu recomendo, leia, é uma das obras principais e você irá aprender muito, porque Dostoiévski foi um grande psicólogo.